Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo na disciplina de estratégia para pequenas e médias empresas. Hoje com um assunto muito interessante, que são as estratégias genéricas, as estratégias aí cunhada por Michael Porter. Como vocês podem observar, nós temos algumas estratégias genéricas de Michael Porter e nós vamos adentrar para nós entendermos como funciona esse tipo de estratégia para começar a montar o nosso planejamento estratégico da nossa micro e pequena empresa aí, beleza? Então, começando aí, nós temos essa estratégia genérica de Porter e eu pergunto qual seria mais viável para o seu produto ou o seu serviço, pessoal. Qual estratégia dessa seria mais viável? A diferenciação, a estratégia de diferenciar o seu produto, a estratégia de liderança de custo, aonde você, enquanto posicionamento da sua empresa perante o mercado, você está no topo, na liderança do custo, ninguém consegue vender mais barato que você, porque você tem um custo muito baixo, ou a estratégia de enfoque, que é essa de baixo aqui. Vamos analisar aos poucos. Pessoal, essas duas primeiras aqui, estratégia de diferenciação e estratégia de liderança de custos. Essas duas estratégias, elas estão no mercado inteiro. Faça suas anotações, não esqueça não, tá? Essas duas estratégias estão no mercado. Ou seja, o que você está falando aqui, professor? Que essas duas estratégias, elas são direcionadas ao mercado, à indústria como um todo. Já a estratégia de enfoque aqui, não. A estratégia de enfoque, ela é num segmento específico. Ou seja, como assim, professor? Lembra que nós estudamos sobre nicho de mercado? Ela está associada a um nicho específico do mercado aonde você vai atuar. Então, essas estratégias de enfoque, ela é um segmento específico do mercado que você vai atuar, ou seja, aquele nicho específico. Eu vou trabalhar com que nicho, professor? Tanto faz. O nicho de diferenciação do meu produto, veja bem que a estratégia de enfoque aqui embaixo, ela também está ligada à estratégia tanto de diferenciação do seu produto, também com a liderança de custos. Como assim, professor? Eu quero trabalhar o enfoque no custo. Só que o enfoque no custo ou o enfoque na diferenciação no meu mercado específico, ou seja, no meu nicho de mercado, tá, pessoal? No meu nicho de mercado aqui. Então, eu estou falando de segmento de nicho de mercado e não em uma liderança de custo ou uma diferenciação aí no mercado como um todo. Professor, outro exemplo que o senhor pode dar, eu posso trabalhar com um segmento específico do meu público, classe A, classe B, classe C, classe D, um público mais jovem, um público mais idoso, então você tem vários segmentos aí. Vamos para entender como funciona cada uma dessas daqui. Pessoal, a estratégia de diferenciação, seu produto ou o seu serviço, ele tem qualidade quando comparado aos demais, óbvio, né? A qualidade do seu produto ou do seu serviço aqui, ela é bem maior quando comparada aos demais produtos. Por isso, o seu produto ou serviço, ele é único no mercado. Veja bem, ele é único no mercado e de difícil imitação. Professor, quando um produto é de difícil imitação, eu posso falar que ele não tem substituto, igual nós aprendemos na aula anterior sobre bens complementares e bens substitutos? Pode. Pessoal, você ainda que não viu essa aula de bens substitutos e bens complementares, dê uma olhada que é extremamente importante para a compreensão da disciplina como um todo. Então, esse produto ele é único no mercado, professor, ele não tem substituto, ele pode até ter, mas como eu coloco aqui embaixo para você, onde ele praticamente não possui substituto, quando ele possui, os clientes têm lealdade à marca pelo sentido de exclusividade. Eu sou um dos únicos que está consumindo essa marca
Professor, como assim? Só pode dar um exemplo? Eu vou dar mais exemplos, mas só para facilitar o entendimento por agora, nós temos aí a Apple, pessoal. A Apple ela tem uma certa exclusividade porque ela entrega qualidade nos seus produtos. Pegue pelo iPhone, né? Um exemplo do iPhone comparado com os outros smartphones aí. Por quê? Ela entrega uma determinada qualidade que muitos smartphones não conseguem entregar. Então esse cliente da Apple, geralmente ele é fidedigno à marca. Ou seja, ele é um cliente que consome essa marca, que já tem o hábito de consumir essa marca, em comparação a qualquer outra marca. Então ele tem essa exclusividade, esse sentimento de lealdade. Ele não sai, por exemplo, ele não troca de sempre estar adquirindo uma versão mais nova do seu iPhone por um outro smartphone. Lembrando, olha o que eu coloco para vocês aqui em relação à qualidade e à inovação. Ela tem que ser o quê? Percebida pelos clientes, pessoal. Não adianta nada você achar que o seu produto tem qualidade se o seu cliente, o seu consumidor final lá, ele não entende dessa forma. Né? Os clientes desse tipo de produto ou serviço, eles são pouco sensíveis ao preço. Professor, o que significa pouco sensíveis ao preço? As suas anotações é muito importante nesse caso, hein? Lembrando, o que é sensibilidade ao preço, pessoal? Sensibilidade eu posso aumentar o meu preço a um nível muito grande, digamos assim, e os clientes eles não deixam de comprar. Ou se deixam de comprar o meu produto, eles deixam de comprar pouco. Isso é ser pouco sensível ao preço, né? Diferentemente, às vezes, de produtos que são considerados aí da classe D, classe E, que se aumentar um pouco o preço, os clientes são muito sensíveis ao preço. Por quê? Porque às vezes não tem o dinheiro, a grana para pagar, né? O exemplo de carne aí, que a gente também falou quando tratamos de bens substitutos e complementares. Já o produto da Apple não, ele aumenta o preço, ele é um preço alto, todo mundo sabe que o iPhone é um preço mais elevado, mas aqueles clientes que sentem que o iPhone entrega qualidade, que tem aquela qualidade percebida, eles adquirem, mesmo assim continuam adquirindo os seus iPhones, beleza? Continuando aí os exemplos. Eu tenho a Apple, que eu já falei, Ferrari. Lembrando aqui, o exemplo da Ferrari ele é muito interessante, porque não é qualquer consumidor. Ah, professor, eu quero ter uma Ferrari. Eu vou lá, só entre aspas, né? Eu tenho o dinheiro que eu compro. Não. A Ferrari ela vai fazer uma análise da sua vida pregressa, né? Dentro das leis de trânsito, vai analisar a sua carteira, quantas infrações você teve. Não é qualquer pessoa que consegue consumir uma Ferrari não, tá, pessoal? Ou seja, para você ser um cliente Ferrari, você tem que ser selecionado para isso. Então, pessoal, veja bem, olha como a Ferrari ela consegue proporcionar aos clientes esse sentimento de exclusividade, porque não é qualquer pessoa que pode de sair dirigindo uma Ferrari por aí. E por fim o Rolex, né? O Rolex, professor, é um relógio de 20, 30, 50 mil. Professor, quem que é maluco de pagar 20, 30, 50 mil num relógio? Quem sente exclusividade, tem esse sentimento de exclusividade com o relógio Rolex. Então esses são produtos da estratégia de diferenciação, ou seja, diferenciação no mercado. Falando de outro tipo de estratégia, que é a liderança de custo. Lembrando, a diferenciação e a liderança de custo estão no mercado como um todo e não apenas num segmento específico. Fique atento aí para suas anotações, beleza? Liderança de custo. Meu produto ou serviço ele é mais barato do que os concorrentes. Eu estou num nível que eu consigo ter um custo tão baixo que o meu produto ou serviço ele é muito mais barato do que os meus concorrentes. Eu tenho um foco aqui única e exclusivamente, pessoal, no preço do meu produto. Ou seja, o meu produto ele é mais barato porque eu foco nisso também, né? O lucro, professor, como que é? Se o preço, veja bem, se o preço do meu produto ele é muito barato, como é que eu vou conseguir lucro, professor? Vendendo em grande
quantidade, né? Nós vamos ver quando estudarmos a disciplina de logística aí, você tem algo chamado economia de escala. A economia de escala, nesse exemplo especificamente que nós estamos dando, ele quanto mais vende produtos, mais ele consegue baratear o seu custo, mais barato ele repassa o preço final ao consumidor, então o lucro dele não é muito grande, porém, como ele vende muito, ele consegue uma liderança aí de custos no mercado, ou seja, ele consegue ter um alto volume de vendas, ele consegue também, aos poucos, subir os seus lucros, beleza? Continuando aí então, quando nós falamos também de liderança de custos, algumas empresas fazem o quê? Elas terceirizam o seu produto, porque nessa terceirização do produto elas conseguem reduzir os seus custos, pessoal. Professor, como assim? Tem uma empresa que faz mais barato, com mais eficiência e melhor o que a sua empresa faz. Se não é o core business, né? Ou seja, o coração, a produção principal, né? Aquele elemento principal da sua organização ali, você pode deixar para outra empresa fazer, porque ela pode fazer os serviços que são considerados complementares ao seu, ela às vezes é especialista naquilo dali, pode fazer muito melhor do que você faria e provavelmente reduzindo seus custos. Pessoal, custos baixos podem proporcionar aquela economia de escala que eu falei para vocês, para aqui, para reinvestir, investir ou reinvestir em equipamentos mais modernos. E aí, investindo seu dinheiro em equipamentos mais modernos, reinvestindo na empresa, provavelmente você consegue expandir a sua empresa, vender em outros mercados e ter um lucro maior. Então a liderança de custo ela te proporciona N vantagens aí, dentre elas de reinvestir na sua própria organização. Ok, pessoal? Então, por enquanto, nós vamos ficando aí com a liderança de custos. Na nossa próxima aula, os exemplos da liderança de custos. Até mais!